Bem, pessoal, agora a gente vai abordar a questão do centro de massa, tá? O que é o centro de massa? E por que a gente estuda essa posição em específico, né? Então, o centro de massa ele é uma partícula fictícia que ele substitui um sistema de partículas para fins de alguns tipos de cálculo que a gente faz, tá? Então, se a gente imaginar que a gente tem um sistema formado por várias partículas, existe uma posição na qual a gente vai colocar uma partícula fictícia e que ela vai substituir para fins de dinâmica o comportamento desse sistema de partículas. Claro que ele não vai dar conta de todos os comportamentos desse sistema de partículas, mas vai dar conta dos aspectos de translação desse sistema, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala lá num bloquinho, a gente tem tratado, né, o movimento como se ele fosse uma coisa pontual, né? A gente não considera, por exemplo, a possibilidade de haver rotação do bloco em torno de um eixo, né? A gente simplesmente considera a possibilidade de que ele translade. E aí, na hora de tratar essa translação, dentre todos esses pontos aí que compõem esse cubo, o que a gente vai utilizar para determinar a posição, né? A gente nunca se deu nem o trabalho de especificar qual ponto seria esse, mas de fato esse ponto é o tal do centro de massa, tá? Então, como que a gente faz para determinar a posição do centro de massa? Bem, a posição do centro de massa ela pode ser determinada basicamente como uma média ponderada das posições das partículas, onde o fator de ponderamento é justamente a massa, tá? Então existe aí um processo para a gente chegar numa expressão específica e uma razão pela qual a gente chega nessa expressão, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar nesse detalhe. Mas o interessante é notar o seguinte, ó, é que a posição do centro de massa de um conjunto de partículas num sistema de referência é simplesmente a soma desse produto aqui, que é a massa da partícula, vezes a posição que ela ocupa nesse sistema de referência, e aí pegando toda essa soma e dividindo pela massa total, né? Então, por exemplo, se você tem duas partículas de massas diferentes, Mzinho e Mzão, e aí você tem aqui um sistema de referência onde você tem um eixo X que seja horizontal, por exemplo, como que você faz para determinar a posição do centro de massa dessas duas partículas? Intuitivamente, a gente sabe que a média ponderada ela vai puxar o centro de massa mais para a direção da partícula que tem mais massa, né? Então a gente vai fazer basicamente o seguinte, a gente vai calcular a posição x do centro de massa como sendo m1, que é a massa da partícula 1, né? Ou chamando aqui só de mzinho, né? Vezes a posição x da massa número 1, mais a massa da partícula número 2, vezes a posição x da partícula número 2, tudo dividido pela massa total, mzinho mais mzão. E aí isso vai me dar justamente qual que é a posição do centro de massa dessas duas partículas. Então, se a gente notar que essa expressão ela tem uma equação vetorial, né? A gente envolve aqui um vetor de um lado e um vetor do outro. Mas, de novo, né? Isso significa simplesmente que a gente vai ter uma expressão dessa para x, uma para y, outra para z. Então, a gente pode escrever isso como sendo x do centro de massa, que é igual à soma da massa de cada uma das partículas que compõem o corpo, ou um sistema de partículas, né? Vezes a posição x de cada uma das partículas, tudo isso dividido pela soma das massas, ou seja, pela massa total, né? Aí o y do centro de massa vai ser igual ao somatório de mi vezes yi, tudo sobre a massa total. Claro que vai ter um componente preixo z também, mas a gente vai, em geral, trabalhar com um sistema bidimensional, porque, novamente, né, explora as possibilidades que a gente tem aí envolvendo vetores, né? Mas também não é mais complicado do que o mínimo necessário para a gente entender aquilo que a gente precisa. A partir do momento que você tem também uma posição do centro de massa, a gente pode definir uma velocidade do centro de massa e uma aceleração do centro de massa, né? Então, como a gente pode simplesmente fazer a derivada da posição e obter a velocidade, notem que a gente pode simplesmente derivar essa expressão 7.33 e aí a gente vai verificar o seguinte, bem, as massas das partículas são constantes,
Então, aquele operador derivada, né, sabendo que a gente tem aqui uma soma, que a gente tem M1, MI sendo constante, Mzão, por consequência, também sendo constante. A única coisa que pode variar é a própria velocidade, né, ou a própria posição aqui nessa equação de cima. E aí, quando a gente pega e deriva aí a posição, a gente vai obter a velocidade. Então, se você deriva aqui a posição dos dois lados aqui nessa equação 7.33, do lado esquerdo você vai ficar com a velocidade do centro de massa, e do lado direito você vai perceber que você vai ter a velocidade de cada uma das partículas. Se você derivar de novo, né, deriva a velocidade, você obtém a aceleração do centro de massa. E aqui, essa velocidade, você vai acabar ficando com a aceleração de cada uma das partículas. Então, da mesma maneira como a posição do centro de massa é a média ponderada das posições das partículas, a velocidade do centro de massa vai ser a média ponderada das velocidades das partículas, e a aceleração do centro de massa vai ser a média ponderada das acelerações das partículas. Tá? Outra coisa que é notável é que o momento linear do sistema ele pode ser escrito, além de ser escrito como sendo a soma dos momentos lineares das partículas, né? Ele pode ser escrito simplesmente como massa vezes a velocidade do centro de massa. Se vocês olharem aqui, ó, se eu passar esse m multiplicando aqui, ó, do outro lado, eu vou ficar com massa vezes a velocidade do centro de massa. E aqui do outro lado eu vou ficar com o quê? O somatório das massas de cada uma das partículas vezes as suas velocidades, que é justamente essa mi vezes vi é o momento linear da partícula i, né? Daí quando você soma tudo, você tem justamente o somatório de todos os momentos lineares das partículas, que é o momento linear do sistema. Consequentemente, a gente tem que o momento linear do sistema vai ser igual a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Também que assim, a ideia do centro de massa é você pegar e substituir o corpo, ou um sistema de partículas, por uma partícula virtual que vai substituir aquele sistema para fins de translação. Então você vai conseguir substituir, você meio que assim, para poder substituir aquele sistema, se o sistema tem uma certa massa, essa partícula tem que ter uma massa também. E essa massa dessa partícula tem que ser a soma das massas das partículas que compõem o sistema, ou seja, a massa total do sistema. E aí a questão da velocidade, como as partículas elas podem, em tese, elas podem cada uma ir para um lado, né? Você vai ter que ter uma velocidade média daquele sistema de partículas. Mas como tem partículas que são mais pesadas do que outras, você vai ter uma, uma situação em que você necessariamente vai ter que fazer um tipo de média ponderada, né, para considerar essa questão das massas. Agora, se você tiver um bloco, por exemplo, como a gente tem considerado muito, né, você tem um bloquinho lá que se desloca com uma certa velocidade. Qual que é a velocidade das partículas? Né? Se você diz que a velocidade do bloco é, né, o bloco se desloca para a direita com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, todas as partículas desse bloco se deslocam para a direita com essa mesma velocidade porque a gente está considerando um corpo rígido. Então, verificar qual que vai ser a velocidade do centro de massa nem parece ser uma coisa muito complicada, né? Mas em alguns casos a gente vai ver que isso tem algumas implicações, né? Então, por exemplo, quando a gente vai precisar determinar a questão da energia potencial gravitacional de um corpo, qual ponto a gente vai utilizar? Então, esse ponto vai ser justamente o centro de massa, tá? Outra coisa que é interessante de notar é que o movimento de rotação combinado com o de translação, né, que seria um movimento mais geral possível, né? Então, você lança, por exemplo, um bastão, ele vai tanto poder ter um deslocamento quanto vai ter uma rotação. Então, você pega e joga um bastão girando e você pega um pontinho específico dele e vai analisar qual que é a trajetória que ele segue, ele vai seguir uma trajetória muito complicada. Mas o movimento pode ser tratado com duas partes, né? Uma que é o movimento dessa partícula que é o centro de massa do corpo, né? Então, a gente vai verificar aí por questões de simetria que num corpo com um bastão cilíndrico, se ele for homogêneo, o centro de massa vai estar exatamente no meio dele, né? E aí o centro de massa vai fazer um trajeto que vai ser simples de descrever, que vai ser uma parábola, e o ponto aqui ele vai ter um movimento simples em torno do centro de massa, que é de uma rotação pura. Tá? Então esse é um teorema que
Eu não vou chegar a provar aqui porque ele exige uma questão de cálculo vetorial um pouquinho mais complicada, apesar de que eu pretendo no futuro colocar essa prova aqui dentro das notas de aula, mas por enquanto eu ainda não fiz isso. Mas de qualquer forma não é algo que a gente precisa saber, né? Saber como provar que isso é verdade, mas a gente precisa saber que isso é verdade. Né? Então a gente pode separar o movimento em uma parte que é o movimento do centro de massa mais o movimento de translação de rotação em torno do centro de massa. Então é por isso que a gente estuda tanto o centro de massa, porque tem diversas coisas que podem ser muito mais descritas de uma maneira muito mais simples se a gente utilizar essa consideração, tá? Então vamos considerar aqui um exemplo bastante simples, tá? Então a gente tem aqui um sistema formado por 3 partículas e a gente quer determinar o centro de massa desse conjunto de partículas. Então a gente tem uma partícula M1, uma M2 e uma M3, de forma que M1 e M2 têm uma massa M e M3 tem uma massa 2M. E aí as posições das partículas são essas dadas por esses 3 vetores aqui, ó. R1 igual a 1 metro em I e 1 metro em J, R2 é igual a 1,5 em I e 2,5 em J, e R3 é igual a 3 em I e 2 em J. Então determina a posição do centro de massa do sistema. Então intuitivamente a gente deve imaginar o seguinte, olha, se você pensar aqui, ó, essa bolinha aqui tem massa M, essa daqui também tem massa M e essa outra também tem massa M. Então meio que assim, o centro de massa deve estar em alguma posição mais ou menos aqui, né, em torno dessa linha pontilhada. Agora se você pegar e olhar aqui do ponto de vista da vertical, né, como a M3 tem massa 2M, M2 tem massa M e M1 tem massa M, deve ser mais ou menos aqui assim. Então, talvez até passando sobre M3, mas eu acho que deve ser um pouco mais para baixo. Então a gente tem que tentar achar o centro de massa e a gente vai tentar descobrir onde ele fica, né? Então, mas de uma certa forma dá para entender intuitivamente que o centro de massa ele não pode estar fora desse triângulo aqui formado por essas 3 partículas, né? Então, uma coisa que é também interessante de notar agora é que você não precisa necessariamente que o centro de massa pertença a um ponto que está dentro do volume do corpo, né? Se você pegar, por exemplo, uma rosquinha, onde está o centro de massa da rosquinha? Vai estar exatamente no meio dela, no meio do furo. Então, ele não precisa estar dentro do corpo, né? Se você pegar um corpo que tem um formato em C, assim, também o centro de massa vai estar em algum ponto fora do corpo. Mas isso é algo que não é um problema, tá? Então, como a gente vai fazer para poder determinar a posição do centro de massa, né? Então, a gente vai olhar aqui para as posições. Veja que aqui eu estou usando notação vetorial, né? Mas a gente sabe que aquilo que tem I é sempre se refere ao eixo X, e aquilo que tem J se refere ao eixo Y, né? Então, a posição X do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total, que multiplica esse somatório aqui de MI vezes XI. Então, para I igual a 1, 2 e 3. Então, a massa total, né, como eu tenho M1 igual a M, M2 igual a M e M3 igual a 2M, vai dar 4M, que foi o que eu escrevi aqui. Né? Então, a massa total vai ser 1 sobre 4M. Aliás, a massa total é 4M, né? Mas tá 1 sobre M aqui, né? Então vai ficar 1 sobre 4M. E a gente vai ficar com, ó, massa da partícula 1, que é M, vezes 1 metro. Massa da partícula 2, que é M, vezes 1,5 metro. Massa da partícula 3, que é 2M vezes 3 metros. Coisa que é muito comum de acontecer nesses problemas é que a gente fala lá que a partícula tem massa M e aí dá todas as partículas em múltiplos dessa massa M. E o que acontece é que ela vai aparecer tanto no numerador quanto no denominador, né? E aí vai acabar que vai cancelar esse M de massa aqui do denominador com o numerador. E aí a gente vai ter um valor numérico aí, mesmo sem saber exatamente qual que é a posição da partícula. Então meio que assim, um fator de escala, digamos assim, né? Você pega e dobra a massa de todas as partículas, a posição do centro de massa não muda. Então se a gente verificar aqui essa conta, a gente vai ter 2,125 metros, né? Então notem aqui que no meu sistema de referência eu não coloquei as posições exatamente, né? Mas se a gente imaginar que isso aqui é 1, isso aqui é 1,5 metro, já vou obter 2, que é mais ou menos aqui onde eu tinha feito essa linha pontilhada, né?
E aí aqui para o eixo Y a gente vai fazer a mesma coisa. Então tem 1 sobre a massa total, vai ficar 1 sobre 4m. E aí aqui no resto do numerador a gente vai fazer o mesmo esquema, né? Massa vezes a posição em Y para as 3 partículas. Quando a gente fizer isso, vai cancelar de novo a massa M, aqui, aqui, aqui e aqui. Então a gente vai ficar com 7,5 sobre 4, que vai dar 1,875. Né? Então, fazendo isso vai dar mais ou menos aqui nessa linha, porque eu tenho aqui ó, M1 tem a posição 1 metro e M3 tem a posição 2 metros. Né? Então 1,875 é um pouquinho abaixo da posição do centro aqui dessa partícula M3. Então vai dar mais ou menos aqui onde eu tinha sugerido que fosse dar. Né? Então se eu olhar aqui na figura de baixo, onde eu marquei usando o software de desenho, né? Então a gente vê que essa é a posição do centro de massa. Agora, nesse exemplo que vem em seguida, a gente vai verificar qual é a velocidade do centro de massa. Né? Então, o problema diz o seguinte, olha, considerando aquelas partículas anteriores ali, suponha que elas têm essas velocidades, e aí determine qual vai ser a velocidade do centro de massa. Né? Então, a gente vai verificar que a velocidade do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total sobre o somatório das massas vezes velocidades de cada uma das partículas. Né? Então, a gente está olhando aqui para a velocidade no eixo x. Então, a gente vai ficar lá 1 sobre 4 vezes a massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1 no eixo x, mais a massa da partícula 2 vezes a velocidade da partícula 2 no eixo x, mais a massa da partícula 3 vezes a velocidade da partícula 3 no eixo x. Então, fazendo essas contas aqui, nesse problema aqui em específico deu zero. Então, não tem nenhuma velocidade no eixo x, porque cancelou exatamente os valores aqui, claro, considerando as massas. Né? E aí, fazendo a mesma conta para o eixo y, eu obtive aqui 0,25 metros por segundo na direção do eixo y. Se a gente fizer, ainda considerando esse exemplo, considerar a aceleração, supondo que as partículas têm acelerações distintas, a gente consegue, fazendo exatamente o mesmo esquema, obter um valor de aceleração para o centro de massa, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Tá? Então, minha aceleração total ficou sendo descrita por esse vetor aqui. Então, assim, na prática a gente não vai fazer tanto esse tipo de conta, mas é interessante a gente verificar essa questão do centro de massa, porque tem várias situações que a gente vai utilizar isso, né? Inclusive, aqui se a gente pegar e verificar a questão da segunda lei de Newton para o centro de massa, né? Pensem que a gente pegou lá o bloquinho e aplicou a segunda lei de Newton para ele, mas a gente dizia o seguinte, a força resultante sobre o bloquinho era igual à massa vezes a aceleração do bloquinho. Só que agora a gente está falando que, olha, na verdade isso aqui serve para um ponto, não serve para um bloquinho inteiro. Por que a gente estava falando quando a gente fazia isso? A gente estava, na verdade, falando sobre a força resultante que atua sobre o corpo, né? Então, a gente está falando sobre, na verdade, a aceleração do centro de massa. Como que a gente pode ver isso, né? Só pensar no seguinte, a gente tinha verificado já que a força resultante externa, que atua sobre um sistema de partículas, é igual à variação do momento linear do sistema, né? Variação no tempo, né? Então, a força resultante externa é igual à derivada em relação ao tempo do momento linear do sistema. Mas eu acabei de falar para vocês que o momento linear do sistema pode ser escrito como sendo a massa vezes a velocidade do centro de massa do sistema. Então, quando a gente pega e coloca essa massa para fora, a gente vai verificar que a força resultante externa vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, notem que para o centro de massa, a gente tem exatamente a mesma forma que a gente tem para o corpo, né? Então é por isso que a gente estuda tanto a questão da dinâmica da partícula, né? A gente sabe que a gente não está tratando como uma partícula, mas funciona exatamente da mesma maneira. Interessante de notar aqui, né, que, bem, se você tem exatamente a mesma forma para força, né, para a segunda lei de Newton, vamos pensar lá no caso do lançamento de um projétil, né? Como que vai ser a trajetória do projétil, né? Vamos supor lá que você tem um fogo de artifício, né? Você lança um fogo de artifício, considere ele como sendo uma partícula. Ele vem e faz uma trajetória parabólica. Aí, eventualmente, ele explode.
E aí a gente vai ter, vamos considerar aqui que a gente tem vácuo, né? Cada partícula vai ser lançada por um canto, né? Como que a gente pode descrever o movimento dessas partículas de uma maneira um pouco mais simples? Não que a gente vá fazer isso, porque ainda é muito complicado, mas pensando pelo menos de uma maneira mais simples. Pode pensar no seguinte, que qual que é a força resultante externa que atua sobre esse conjunto de partículas depois da explosão? Continua sendo a força-peso do conjunto de partículas, né, que é a mesma força-peso que atuava antes da explosão. Então a gente nota que essa explosão, ela é uma... Todas as forças que atuam durante a explosão são forças internas, elas não são forças externas. Então isso quer dizer que elas não conseguem alterar o movimento do centro de massa, né? Porque se a gente olhar aqui para essa equação, ó, força resultante externa é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Se você não tem força resultante externa, além da força peso, né? Pensando que você está lá num lugar que não tem o peso, o que vai acontecer para a aceleração do centro de massa? Não tem nenhuma aceleração para o centro de massa. Agora, se você tem uma força resultante que é externa, que seria igual à própria força-peso que você tinha antes da explosão, o que vai acontecer para o movimento dessas partículas depois da explosão? Vai continuar sendo o mesmo, porque ele está sujeito ainda às mesmas condições, então a gente vai continuar tendo essa parábola aqui. Então o centro de massa ele continua fazendo esse movimento parabólico. Agora, as partículas em si, né, depois da explosão, não. Mas o centro de massa continua. Então, pelo menos a descrição do movimento do centro de massa continua sendo extremamente simples. Por mais que seja difícil de a gente verificar qual é o movimento de cada uma das partículas. Um outro sistema que é interessante de notar é esse aqui, ó, que a gente tem um bloquinho ligado ao outro através de uma mola. Né? Se a gente pega aí, acho que eu até comentei sobre esse sistema no vídeo passado, se a gente aplica essa força F aqui na lateral do bloquinho, a gente vai verificar que a aceleração no início vai ser simplesmente o valor da força F dividido pela massa desse primeiro bloquinho. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma outra força opondo o movimento, né? Então, considerando aqui que eu não tenho atrito, posso dizer que eu tenho uma força-peso aqui, uma força normal, mas elas estão equilibradas e não vão fazer nenhuma diferença para o movimento horizontal. Mas depois que você começa a comprimir a mola, né? É engraçado falar isso, né? Porque na verdade isso começa a acontecer imediatamente depois que você começa a acelerar. Então, meio que assim, instantaneamente depois que você incide com essa força F sobre o corpo, ele tem essa aceleração que é dada por esse valor. Imediatamente depois disso, ele já não tem mais aceleração porque passa a existir uma força elástica que atua para a esquerda aqui. E a gente vai notar então que a gente começa com uma aceleração grande que vai diminuindo. Se a gente olhar para o outro bloco aqui da direita, né, a gente vai perceber que ele está sujeito a uma força-peso para baixo e uma normal para cima. Mas a gente vai ter aqui a força que empurra ele para o lado, que vai ser a força elástica, que é essa mesma, é o mesmo valor que essa outra que aparece aqui, atuando sobre outro bloquinho. Então no início ele tem uma aceleração muito pequena, porque essa força elástica é pequena, porque a mola quase não foi comprimida ainda. Mas conforme você vai passando o tempo, ela vai começar a ter uma aceleração cada vez maior. Tem uma maneira simples de você descrever o movimento desse sistema? Tem, se a gente considerar a aceleração do centro de massa. Porque a gente vai dizer o seguinte, ó, a aceleração do centro de massa obedece à expressão que a força resultante externa é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Qual que é a força resultante externa? Desde que a normal e o peso de cada um desses blocos é equilibrado, né? Que a coisa que sobra aqui é a força F, né? Então, essa força F vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, apesar de você ter um sistema complicado ali, em que você vai aplicar essa força F, ele vai comprimir o sistema, depois de um tempo o sistema vai começar a expandir. Então, basicamente, apesar de você aplicar uma força constante F, você vai aplicar essa força e o sistema vai começar a oscilar. Mas se você pensar na aceleração do centro de massa, ela é bonitinha, constante. Vai ser simplesmente o valor da força F dividido pela massa, ao longo, claro, da direção da força F. Né? Então, alguns sistemas têm algumas características que são muito mais simples de se descrever quando a gente considera a questão do centro de massa. Aqui eu falo lá sobre o teorema de Bose-Chasles, que eu tinha feito as figuras já, né? Então, a gente não vai provar isso, mas a gente vai utilizar muito isso porque, quer dizer, a gente já está utilizando, né? A gente já utilizou o conceito de centro de massa, apesar de não falar, né? A gente tratava os bloquinhos lá se movendo como se fossem partículas, e a gente está considerando que eles não estão sofrendo nenhuma rotação.
Depois a gente vai considerar só rotação. E aí, eventualmente, a gente vai descrever alguns movimentos como o rolamento, por exemplo, que você pega uma bola e deixa ela rolar sobre o chão. Quando isso acontece, você tem um movimento tanto de rotação quanto de translação, né? E aí, você precisa, para poder tratar esse movimento complicado, a maneira mais simples é a gente considerar justamente a rotação em torno do centro de massa e a translação do centro de massa. E de certa forma a gente já está considerando essa separação quando a gente já fala assim, olha, eu vou considerar que o bloquinho ele simplesmente translada, e daí depois a gente vê a rotação. Isso já está implícito que a gente vai utilizar essa separação permitida aí pelo teorema de Moses-Chasles. Bem, notem que determinar a posição do centro de massa para um corpo extenso deve ser um negócio muito complicado, né? Afinal, a gente tem que a posição do centro de massa vai ser 1 sobre a massa total, que multiplica o somatório da massa de cada uma das partículas vezes a posição de cada uma delas. Para qualquer corpo aí extenso, isso é impossível de fazer, porque a gente tem muita partícula. Então, será que existe uma maneira mais simples? É quase que intuitivo a gente pensar que, bem, o centro de massa deve estar no meio, né? Isso tem uma boa razão, né? Essa razão é que a gente está falando de corpos simétricos em geral. Quando a gente fala em meio, está implícito que existe algum tipo de simetria, né? Então a ideia é a seguinte, ó. Como que a gente pode afirmar que, olha, se você tem um tipo de simetria no corpo, você sabe onde está o centro de massa. Então, se a gente pegar aqui nesse quadrado aqui, a gente sabe que se a gente cortar ele ao longo dessa reta aqui ou dessa reta, a gente vai ter duas partes que são iguais, né? Ou dessa reta, ou, sei lá, de uma reta assim. São uma infinidade de retas que a gente pode cortar esse corpo e a gente vai conseguir duas partes que são simétricas. Toda vez que isso acontece, essa linha de corte aí vai ser uma linha que obrigatoriamente tem que conter o centro de massa. Então, se a gente conseguir imaginar duas linhas, para muitos corpos a gente consegue fazer isso de uma maneira bastante simples. A gente pode saber, olha, o centro de massa está em algum ponto dessa linha. Daí a gente pega uma outra linha aqui que corta o corpo também em duas partes simétricas. O centro de massa tem que estar nessa linha. Essas duas linhas só têm um ponto em comum, que é justamente no centro aqui. Então o centro de massa tem que estar exatamente aqui. Vai ser outros casos em que isso não vai ser tão simples, né? Se a gente pegar essa placa em L aqui, a gente vai verificar o seguinte, ó, que, bem, eu consigo dividir ela em duas partes simétricas se eu cortar aqui nessa linha de A para B aqui. Se eu cortar em outras linhas, eu não vou ter partes simétricas. Então, vamos considerar que a gente tem esse eixo X aqui e esse eixo Y. Então, notem que o eixo Y está exatamente nessa linha de corte, né, que corta em duas partes simétricas. Vamos olhar agora para a determinação da posição do centro de massa no eixo X. Então, para o eixo X, a gente vai verificar o seguinte, ó, que o centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa total, que multiplica a posição da partícula 1 vezes a massa da partícula 1, mais a posição da partícula 2 vezes a massa da partícula 2 e assim por diante, né? Eu estou chamando aqui de XP e MP as posições e massa de uma partícula P qualquer, e de XP' e MP' a posição e massa de uma outra segunda partícula qualquer. Se você conseguir garantir para um corpo que para todo ponto P você tem um ponto P' que vai estar simétrico a ele, né? Então notem aqui na figura, né? Tem um ponto P, tem um ponto P' que está simétrico a ele, e essa linha de simetria é justamente essa reta de A para B. Então, se você conseguir achar uma reta AB para um corpo que você consiga garantir isso, que para todo ponto P exista um ponto P' simétrico, então você garante que essa linha de A para B é uma linha de simetria. E aí você consegue garantir que essa expressão aqui, ó, XPMP mais XP' MP' vai ser zero para todo par PP'. Por que isso, né? Devido a essa escolha do meu sistema de referência. Notem que essa posição aqui ó, do ponto P é negativa nesse sistema de referência e a do ponto P' é positiva. E elas têm exatamente o mesmo valor. E a massa do ponto P e do ponto P' tem exatamente o mesmo valor. Então isso quer dizer que essa soma aqui vai dar zero.
Claro que isso não vai funcionar para todo o corpo, mas sempre que você tiver um corpo que é simétrico e, além disso, que ele seja homogêneo, você vai conseguir garantir que o centro de massa esteja localizado nessa linha de corte, esse eixo de simetria, né? Por que ele tem que ser homogêneo? Porque o que significa homogêneo? Homogêneo quer dizer que para qualquer pedaço do corpo, se você pegar e calcular a densidade dele, vai dar exatamente o mesmo valor. Então, quando você pega esse voluminho em torno de P e esse voluminho em torno de P', a densidade tem que ser a mesma que é para a massa ser a mesma. E aí você vai conseguir fazer esse cancelamento. Então, se os corpos têm densidade uniforme e têm simetria, a gente sabe determinar o centro de massa simplesmente por argumentos de simetria, né? E isso é uma coisa que é bastante comum, porque os materiais em geral eles são homogêneos, né? Materiais que não são homogêneos em geral são até mais caros, né? Um material que seja composto aí, seja de fibra de vidro e, sei lá, algum tipo de resina plástica, ele é mais caro do que se você simplesmente utilizar uma resina plástica, mas ele é mais resistente também, né? O pessoal fala muito sobre fibra de carbono. O que é fibra de carbono? É um fiozinho lá que tem uma resistência muito alta. E aí você pega e faz tipo, um tecido com ele, coloca um monte de resina junto. E aí você cura aquela resina, ela vira um plástico. Mas ele tem ali aqueles fiozinhos no meio que deixam uma resistência muito alta. Ou concreto mesmo, né? Que a gente pega e coloca barras de aço no meio do concreto. Então a gente chama isso de concreto armado, né? Por que a gente faz isso? Porque tem propriedades diferentes de resistência o aço e o concreto. O concreto resiste muito bem à compressão, mas não resiste à tensão e o aço ele resiste bem tanto à compressão quanto à tensão, mas ele é muito caro. Então a gente costuma pegar e colocar uma quantidade limitada dele, né? Então se a gente juntar o concreto que é barato com as propriedades do aço, a gente tem aí um material que é mais resistente, só que a densidade dele não é uniforme. Só que, assim, pensando no dia a dia da gente, fora o concreto, outros materiais eles geralmente têm densidade uniforme. Você pega lá uma placa de alumínio, a densidade do alumínio não varia, né? Ela é igual em toda a extensão da placa. Então, se tem uma placa quadrada, você sabe qual é a posição do centro de massa, né? Outra coisa que é interessante de notar é o seguinte, né? Por que é interessante ver essa questão da posição do centro de massa por alguma coisa que seja simétrica? Porque ela ajuda a gente a calcular até para coisas que não são. Se a gente pegar uma placa como essa daqui, ó, da figura 7.11, a gente vai verificar que ela não tem nenhum corte de simetria. Né? Se ela tivesse mais um pedaço aqui, ó, seria fácil, a gente poderia cortar ela aqui, a gente teria pelo menos um eixo de simetria. Note que essa questão de simetria nem sempre resolve os dois eixos para você saber exatamente qual que é exatamente a posição do centro de massa. Mas muitas vezes elas conseguem simplificar o problema determinando uma das posições, né? Ou seja, do eixo Y, seja do eixo X, pensando em duas dimensões, né? Ou talvez do eixo Z. E aí, se a gente pensar aqui, ó, se eu colocar aqui um eixo Y e aqui um eixo X, qual que é a posição do eixo do centro de massa no eixo Y? É essa altura aqui, ó. Se a origem está aqui embaixo, vai ser essa altura aqui. Não sei quanto que ela é, mas vamos falar que ela seja de 3 centímetros, por exemplo. Sei que no eixo X, claro, se eu considerar que a placa está completa aqui, né? Está em alguma posição aqui. No eixo X eu não sei, na verdade, né? Não sei, talvez ela seja mais à direita, para cá, talvez mais à esquerda, não sei, vou ter que calcular. Mas notem assim, que se a gente considerar agora a placa que realmente está desenhada na figura, ela não tem esse pedaço aqui em cima. Então a gente verifica que, olha, a posição do centro de massa deve estar um pouco abaixo desses 3 centímetros, né? Então, como que eu vou fazer para determinar isso, né, exatamente? Então, para determinar exatamente, a gente vai poder fazer o seguinte. Se você separar a placa em várias regiões que são simétricas, né? Por exemplo, se eu cortar aqui e aqui, tem outros cortes possíveis, né? Vai se cortar ali, eu posso pegar e cortar aqui, por exemplo. Né? Um quadrado e esse outro retângulo maior aqui embaixo e outro quadradinho pequeno ali. Então eu posso pegar e sempre fazer qualquer corte, desde que eu separe em partes que são simétricas. Por quê?
Porque se eu pegar essas partes que são simétricas, eu consigo determinar por simetria qual que é a posição do centro de massa delas, né? Considerando, claro, uma placa homogênea. Então, se eu separar aqui, ó, nessas três que estão nessa figura 7.12, eu verifico que para essa placa número 1, que é a maior da esquerda aqui, a posição do centro de massa por simetria é essa daqui. Do placa 2 vai ser aqui e da placa 3 vai ser aqui. Se eu tiver essas dimensões aqui, claro, os problemas vão me dar essas dimensões, né? Eu vou conseguir determinar qual que vai ser a posição do centro de massa do sistema como um todo se eu considerar o seguinte, ó. O centro de massa ele substitui o corpo por uma partícula que, para fins de dinâmica, substitui essa posição, né? Esse sistema como um todo, né? Então, se eu colocar uma partícula com a massa que equivale à da placa 1 nesse ponto central aqui, eu substituo essa placa 1. Se eu fizer a mesma coisa para a placa 2 e para a placa 3, agora eu tenho, na verdade, um problema de determinação do centro de massa de 3 pontos. E aí a gente sabe determinar o centro de massa de partículas já. É só utilizar aquela expressão que R do centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa total vezes o somatório da massa de cada uma das partículas vezes a posição do centro de massa aí das subplacas, né? Ou melhor, usar R aqui porque eu estou usando a notação vetorial, né? RI. Olha que a massa aqui vai ser a massa de cada uma dessas regiões, né? Região 1, região 2, região 3. Então vou substituir pelas regiões, né? E aqui essa posição posição I, né, seria a posição do centro de massa de cada uma dessas três partículas aqui. Que é justamente o que está escrito aqui embaixo, né? Então, basicamente, a ideia é a seguinte: você pega e usa a questão da simetria para poder dividir o corpo em várias partes. Para cada uma dessas partes simétricas, você determina a posição do centro de massa e aí faz de conta que você está, na verdade, determinando a posição do centro de massa para um conjunto de partículas, tá? Uma coisa que a gente faz comumente para poder auxiliar também nesse processo é, ao invés de a gente falar sobre a massa de cada uma das partículas, a gente usa alguma densidade, tá? Por exemplo, posso falar em densidade volumétrica de massa. Ao invés de dizer, olha, a minha massa é tanto, eu falo assim, olha, o corpo tem uma densidade que ela é constante. E cada volume de cada uma dessas sub-regiões é dado por tal valor. Ou a gente dá as medidas para a gente poder calcular. E aí com isso, considerando também a possibilidade de a gente ter uma densidade superficial de massa, sigma, que vai ser massa dividida por área, ou lambda, que é a massa dividida por comprimento, a gente consegue resolver os problemas de uma maneira puramente geométrica, tá? Então, como um exemplo aqui, ó, você pode dar uma olhada aqui nesse das 3 barras, mas eu vou fazer esse das 3 placas aqui, que era o que a gente estava discutindo, né? Então, notem aqui, ó. Tenho lá aquela figura que eu tinha feito ali em cima. E aqui eu tenho as medidas, ó. Eu tenho L1, L2, L3, L4, L5 e L6. E aqui eu tenho o conjunto das medidas, quais são os valores de cada uma delas. E aí como é que a gente faz para determinar o centro de massa? Eu acho que aqui é interessante a gente fazer uma tabelinha, tá? Então a gente faz assim. A gente dividiu esse corpo em 3 partes. Parte número 1, parte número 2, parte número 3. E para cada uma dessas partes a gente vai determinar o quê? A posição do centro de massa da região, né? Que assim, é o centro de massa dessa subplaca aqui. Aí a posição do centro de massa no eixo Y. E também a gente vai determinar a área de cada uma dessas subplacas. Então, se a gente olhar aqui para as medidas, né, vamos pegar a região número 1. Né? A região número 1 é essa placa quadrada à esquerda.
eu noto o seguinte, que essa distância aqui, ó, a largura dessa região vai ser o quê? Vai ser L1 menos L4. L1 é 30 centímetros, L4 são 10. Então a gente tem, na verdade, 20 centímetros de largura. E a gente percebe, então, que a posição do centro de massa aqui, ó, deve estar a 10 centímetros em relação à origem, né, no eixo X. Então a gente sabe que aqui são 10 centímetros. Vou fazer em vermelho aqui. Então aqui são 10 centímetros. Para o eixo Y, a gente tem a metade de L2 para a posição do centro de massa. Lembrando que o centro de massa está aqui no meio, né? L2 são 30 centímetros, então aqui vai ser 15. Qual que vai ser a área dessa placa? Vai ser 10 vezes 15. Em centímetros ao quadrado, né? Depois eu coloco as unidades ali. E aqui no eixo, para a parte número 2, né? Qual que vai ser a posição do centro de massa? A posição do centro de massa é essa daqui, né? O centro de massa está exatamente aqui, no meio dessa placa número 2, que vai dar essa distância aqui, que vai ser L1 menos a metade de L4. Então, L4 são 10 centímetros, então a metade vai dar 5. L1 são 30, então vai dar 25 centímetros. E agora no eixo Y a gente tem o quê? Essa distância aqui, né? Então vai ser L2 menos L3 dividido por 2. L3 é 10 centímetros, então vai dar 5. E L2 menos 5 vai dar 25 de novo. Então a área vai ser 25 ao quadrado, né? E finalmente para a placa número 3 a gente tem que a posição do centro de massa é essa central aqui. Então a gente vai ficar com L6 menos a metade de... Então note o seguinte, ó. Eu preciso determinar, na verdade, essa distância aqui, ó. Então é essa distância aqui que é justamente o valor de L1, na verdade. Então aqui vai ser 30 centímetros. E aí para o eixo Y a gente tem a metade de L5, que vai ser 5 centímetros. Então a nossa área vai ser 30 vezes 5. Tudo em centímetros ao quadrado as áreas, né? Então como que a gente vai determinar a posição x e y do centro de massa agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. Fazendo para o eixo x, por exemplo. X do centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa total, que multiplica a massa da região 1, vezes a posição do centro de massa da região 1, mais a massa da região 2, vezes a posição do centro de massa da região 2, mais a massa da região 3, vezes a posição do centro de massa da região 3. Só que qual vai ser a massa total, né? Não é que, assim, a gente pode pensar para cada uma das regiões que a massa vai ser uma densidade superficial de massa vezes a área, né? O que é essa densidade superficial de massa? Você pegar uma folha de papel, quando você vai comprar uma resma lá de folha de papel, você vai verificar que tem uma gramatura. Lá vai estar escrito assim, 75 gramas por metro quadrado. Ou vai estar escrito 50 gramas por metro quadrado. Ou vai ter mais ou menos. Depende do tipo de papel que você vai comprar. Em geral, para impressoras são 75 gramas por metro quadrado. Isso é justamente uma densidade superficial de massa, né? A quantidade de massa que você tem por unidade de área. E aí a gente consegue verificar o seguinte, ó, que a massa total daquela placa, se ela tem densidade homogênea, a densidade homogênea é uma coisa que a gente sempre vai assumir que a gente tem, ela vai ser igual a densidade vezes a área total. E aí aqui a gente vai ter o quê? Para a massa da região 1, o que a gente tem? Densidade vezes a área da região 1. Para a região 2, vai dar densidade vezes a área da região 2.
para a região 3, densidade vezes a área da região 3. E a gente nota o seguinte, que a densidade ela aparece tanto no denominador quanto no numerador aqui. Ó. Então ela cancela. Na verdade, a gente não precisa saber qual é a densidade, a gente só precisa saber que ela seja homogênea. Se a gente conseguir garantir isso, a gente consegue determinar qual é a posição do centro de massa simplesmente de argumentos geométricos. Né? Simplesmente sabendo as dimensões do problema, a gente consegue determinar qual é a posição do centro de massa. Né? Então, o x do centro de massa vai ser igual a 1 sobre a área total. Então, deixa eu pegar um calculador aqui, a gente calcula qual que é essa área total. Então, a primeira vai ser 150 centímetros quadrados. A segunda vai ser 25 ao quadrado, que é 625. E a terceira vai ser 30 vezes 5, que são 150. E a área total vai ser, então, 925, né? Então, eu vou ficar com 1 sobre 925 centímetros ao quadrado, que multiplica 150 vezes 10. Mas isso aqui está em centímetros, né? E o 150 é em centímetros ao quadrado, isso aqui vai ficar em centímetros ao cubo, né? Então a distância está em centímetros e a área em centímetros ao quadrado. Então o resultado fica em centímetros ao cubo. Só que quando eu corto com esse centímetro quadrado que aparece aqui, vai ficar simplesmente centímetro, né? Que é justamente a unidade que a gente espera aí para um comprimento. Então, agora a gente tem que pegar e fazer para a segunda partícula, né? Vai dar 625 vezes a... Isso é a área dela, né? Vezes a posição do centro de massa, que vai ser 25. Não, aqui eu viajei. Aqui não é 25 ao quadrado. 25 é a distância que ela tem em relação à origem. Mas a área é simplesmente, ó, L3 por L4, né? L3 por L4 são 100 centímetros. Aqui tá errado. São 10 vezes 10, né? Aqui tá errado. São 10 vezes 10. E a outra aqui embaixo não é 30, né? Porque 30 é L6. Na verdade, a gente tem simplesmente, na verdade, L6 é 40, né? A gente tem L5 que multiplica esse comprimento aqui, ó, que vai ser simplesmente L6 menos L1 menos L4, né? Ou melhor, L6 menos L1 mais L4. Então, se L6 são 40 centímetros, isso aqui vai dar 20 centímetros de largura, né? Então, aqui são 20 e não 30, né? Então, vai ser 20 vezes 5, vão ser 100 de novo, né? E o primeiro são... A largura aqui do primeiro são 20 centímetros e a altura são 30 centímetros. Olha, errei todos. Então, aqui são 20 vezes 30. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, fica com 600 aqui. Será que tá certo agora? Não, eu errei a 3 também. A 3 são 20 vezes 10, não 20 vezes 5. Essa altura aqui, L5, são 10. Então, vai ser 200. Então, na verdade, a gente tem uma área total que é de 900 centímetros ao quadrado. Então, aqui vai ser 900. E aí, aqui eu errei, né? Então, são 600.
aqui são 100, e aqui o outro era 200, né? Então 200 vezes 30. Tá? E quando a gente fizer essa conta aqui, vai ficar com 600 vezes 10 mais 100 vezes 25 mais 200 vezes 30. Vai dar 14.500 dividido por 900, então vai dar 16,11. Então a gente tem aí que a posição que vai ser 16,11, né? A gente sabe que essa largura aqui, ó, são de 20 centímetros, são 16,11, deve dar algum ponto mais ou menos aqui assim. E a gente pode pegar e fazer a conta para o y, usando a mesma tabela, né? E aí a gente deve ter um valor aí que vai ser de... Vou tentar estimar. Como a gente tem mais massa de L2 para baixo, né? Aqui onde está esse L2, na verdade, né? Para baixo. E a gente tem que L2 são 30 centímetros, então deve ser menos que 15. Talvez aí uns 11 alguma coisa. Então fazendo essa conta aí, dá 13,89 na verdade. Então vocês notarem aqui, eu fiz as duas contas ao mesmo tempo, né? Porque eu usei a notação de vetores unitários. Depois aqui eu tenho uma versão com 3 dimensões, né? Em que eu pego esse prisma formado aqui por 3 prismas quadrados formando um objeto, eu determino qual é a posição do centro de massa. Mas aqui é interessante notar que existem 3 planos de simetria. Se a gente pegar e cortar o objeto dessa maneira como está mostrado com esse plano, a gente vai cortar em 2 partes que são simétricas. Então, o centro de massa tem que pertencer a esse plano aqui. Então, notem, inclusive, como ele tem 3 planos que estão dispostos analogamente, né? A gente vai verificar que o valor em x, em y e em z por centro de massa é exatamente o mesmo. Outra coisa que a gente pode fazer é considerar em alguns casos em que você tem uma área negativa aqui, né? Você pega, por exemplo, uma placa quadrada e faz um corte, né? Então a gente tem como a gente tratar esse sistema se a gente pensar no seguinte, ó, que o centro de massa dessa área que está achurada aqui, mais considerando que a gente tem a placa inteira, né, que a gente tem essa outra parte, tem que ser exatamente no centro. Então a gente pode pegar e considerar o seguinte, né? Que a posição do centro de massa do conjunto como um todo vai ser 1 sobre a massa total, né? Que multiplica a massa de cada uma das partículas, né? Então a gente pode pegar e separar esses conjuntos dessas partículas em 2 regiões, uma que seria a placa furada e a outra que seria a dessa parte redondinha no meio, né? Isso tem que ter o centro de massa do conjunto como um todo. Então eu posso pegar e passar esse m aqui multiplicando, eu vou ficar com a massa do quadrado inteiro, que multiplica aí a posição do centro de massa do quadrado inteiro, mas a gente sabe, devido ao nosso escudo de sistema de referência, né, que isso aqui vai ser 0. E aí a gente consegue aqui, ó, a massa da placa que a gente quer, e aí a gente tem essa massa do círculo. Né? A massa do círculo a gente consegue determinar por simetria como sendo exatamente no centro do círculo. Né? Então a gente pode pegar e passar, isolando aqui, né, a posição do centro de massa da placa, e a gente vai obter essa expressão aqui, ó, que tem um termo que está negativo, né? Mas por quê? Porque a gente trocou ele de lado, né? E aí, em alguns casos, é mais fácil a gente aplicar esse tipo de raciocínio para poder determinar qual que é a posição do centro de massa. Então, se vocês quiserem pegar aí e seguir essa dedução aqui, eu chego numa expressão em termos da largura aí da placa, mas considere, claro, que esse tipo de problema não está na lista, né? Ele não é o tipo de problema que eu costumo cobrar, mas ele é um... Quer dizer, não vou cobrar, né, esse tipo de problema, mas ele é uma possibilidade também para poder resolver isso, tá? Por questão de completeza aqui, só falando um pouco sobre o centro de massa de uma distribuição arbitrária de massa, né?
Então a gente tem uma maneira matemática de descrever o cálculo da determinação do centro de massa. A gente simplesmente considera que, se a gente pega um corpo com uma forma arbitrária, a gente pode considerar que a gente divide ele em pequenas partes e calcula o centro de massa desse conjunto de pequenas partes. Vocês vão verificar em cálculo 3 aí, ou mesmo em cálculo 2 ainda, que isso nada mais é do que uma integral em 3 dimensões, né? Integral em 3 dimensões na distribuição de massa. É estranho a gente falar de distribuição de massa, mas é muito mais comum a gente falar em uma densidade que varia conforme a posição do espaço que você ocupa, né? Então a gente pode escrever que a massa de um pequeno volume lá vai ser simplesmente a densidade, que é uma função da posição, vezes o volume desse pedacinho, né? Então é basicamente uma mudança variável e a gente consegue determinar através de uma integração, né? Na prática isso aqui não vai ser muito usado porque descrever um corpo do dia a dia aí matematicamente não é uma tarefa muito simples, né? Mas matematicamente a gente tem uma maneira bem definida de descrever a questão do cálculo da posição do centro de massa. Para uma coisa mais simples aqui, uma barra fina, por exemplo, eu tenho um exemplo que mostra como que esse cálculo é feito, mas como ele entra aí na parte de cálculo, ele não faz parte dos conteúdos que podem ser cobrados, tá? Outra coisa que é interessante notar é que às vezes a gente tem um conjunto de corpos, né? Como que a gente determina o centro de massa de um conjunto de corpos? Da mesma maneira como a gente faz para uma placa que a gente divide em várias regiões, né? A gente considera que cada um dos corpos é uma região, determina, se possível, né, o centro de massa daquele corpo por simetria, e aí determina qual vai ser a posição do centro de massa dessas duas partículas, né, que substituem os corpos. Meio que é o centro de massa dos centros de massa, né? Aqui eu tenho como exemplo o seguinte, vamos considerar que a gente tem lá um sistema Terra-Lua. Então, sabendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 402.589 km, seus raios são de 6.371 km para a Terra e de 1.737 km para a Lua. Supondo que suas densidades são iguais, determine a posição do centro de massa do sistema formado por esses astros. Fixe a origem do sistema de referência no centro da Terra. Então a gente vai perceber o seguinte, ó, que a posição do centro de massa pode ser escrita como sendo 1 sobre a massa total, né? Então vai ser densidade vezes o volume. E aí multiplicando aqui, ó, pela massa da Terra, que é densidade vezes o volume da Terra, vezes a posição centro de massa da Terra, mais a massa da Lua, que vai ser densidade vezes o volume da Lua, vezes a posição centro de massa da Lua. Então, como é que eu determino essas posições aqui? A gente pode considerar que tanto a Lua quanto a Terra são aproximadamente esféricos, né? Então a gente pode dizer que, olha, o centro de massa da Terra está no meio da Terra por simetria. Para a Lua, a mesma coisa, está no meio da Lua por simetria. Como a gente ainda foi além e colocou que a origem do sistema de referência está exatamente na posição do centro de massa da Terra, né? Então, exatamente no centro da Terra, a gente pode dizer que, como o programa falou que, olha, a distância entre os centros aí é de L igual a 402,589, né? Então a gente já entra até numa questão de definição, né? Ele fala assim, a distância entre a Terra e a Lua. Mas onde que é essa distância, né? Entre as superfícies, entre os centros? Estou considerando aqui que seja entre os centros, né? Porque em geral é o que a gente consideraria, né? Considerar que são partículas, a gente determina qual que é a distância entre essas partículas, né? Na verdade, a distância entre a Terra e a Lua não é nem constante, né? Ela varia de acordo com a posição da Lua na órbita, mas isso varia muito pouco, né? Porque percentualmente, né? Em números absolutos deve ser alguma coisa grande. Porque na verdade a gente tem uma órbita que ela não é circular, é elíptica, né? Então, considerando isso, né? Substituindo aí a questão do volume de uma esfera como sendo 4/3 de π vezes r ao cubo, a gente consegue fazer um monte de simplificação e chegar nessa expressão mais simples aqui, ó, que a posição do centro de massa vai ser o raio da Lua ao cubo sobre a soma do raio da Terra ao cubo com o raio da Lua ao cubo, tudo multiplicando a distância entre esses dois corpos. Esse R aqui só está mostrando que eu estou falando de um sistema de referência que a gente chama de coordenadas esféricas, né? Que a gente tem, ao invés de x, y e z, a gente usa
um eixo de referência aqui, né? E aí a gente usa um ângulo θ, uma distância r. Então eu uso o módulo desse vetor aqui, como um dos parâmetros, o ângulo θ. E a gente tem também um ângulo φ, né? Afinal a gente tem uma terceira dimensão, né? Então a gente pode ter aqui uma rotação desse ângulo em relação ao plano aqui. Então se a gente fosse projetar aqui nesse plano de baixo, teria esse ângulo aqui, φ. Então, basicamente é aquela notação módulo ângulo, só que em 3 dimensões, né? E a gente utiliza esse versor R para dizer que, olha, é ao longo do raio que liga a origem à posição do corpo. Então, o versor R seria nessa direção aqui. Para finalizar, falando um pouco aqui sobre a questão do movimento do centro de massa, tá? Isso é uma consequência daquela ideia de que a gente tem a segunda lei de Newton para o centro de massa, né? Então, se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, se a força resultante externa aqui for igual a zero, a aceleração do centro de massa é nula, né? Então, tem alguns problemas que podem ser resolvidos dessa maneira, é interessante pensar nisso. Como, por exemplo, se você estiver em cima de uma canoa que está próximo ali da margem, e você estiver na extremidade mais distante da margem, pode ser que se você andar em direção à margem, você não consiga mais sair da canoa, porque a canoa vai se afastar. Então aqui eu tenho uma figura em que tem um carrinho em cima de uma tábua, e ela está flutuando na água, né? Então, o que vai acontecer se você verificar a posição do centro de massa, né? Se o centro de massa, por exemplo, a canoa, ela tem uma canoa de fibra, por exemplo, ela é muito leve. Então, um adulto dentro de uma canoa, a posição do centro de massa é muito perto da posição do adulto, né? Então, considerar que o carrinho seja mais ou menos representando essa ideia, né? Então, o centro de massa está mais próximo do carrinho. A posição do centro de massa do carrinho está aqui no meio, né? Se você tem que a força resultante externa é igual a zero, a posição do centro de massa do sistema não pode se deslocar, né? Por quê? Porque a força da água aqui, a água não exerce nenhuma resistência ao deslocamento lateral, né? Então você tem, na verdade, uma força que atua como se fosse a normal, mas a gente chama de empuxo, que vai ser atuando para cima, e você tem a força-peso do sistema aqui. Só não confundir aqui com o momento linear do sistema, né? Vou chamar de PE, para lembrar que é peso. Às vezes o pessoal usa força gravitacional, FG, assim. E aí a ideia aqui é que essas duas forças estão em equilíbrio e a gente não tem nenhuma força lateral. Então a força resultante externa é zero. Então a aceleração do centro de massa é zero. Se a velocidade do centro de massa é zero também, então o centro de massa tem que ficar parado. Ele não pode sair dessa posição aqui. Só que se o carrinho se desloca para a extremidade da esquerda aqui, né, o que vai acontecer? Bem, ele se deslocou. Para o centro de massa poder ficar no mesmo lugar, a tábua tem que ir para o outro lado. É por isso que a pessoa anda na canoa e ela afasta a canoa da margem e talvez não consiga descer, né? Então isso pode ser considerado aí para verificar, por exemplo, qual é a razão entre a massa da canoa e da pessoa, né? Então o que você faz? Você considera que a posição do centro de massa antes do deslocamento tem que ser igual à posição do centro de massa depois do deslocamento, né? Se você, por simplicidade, assumir que a origem do sistema de referência é exatamente na posição do centro de massa, isso vai dar uma situação muito simples para a gente, né? Então, veja, ó, considerar aqui, ó, simplesmente eu tenho a igualdade do centro de massa. Então, 1 sobre a massa total vai ser vezes que multiplica a massa da canoa, ou do carrinho aqui nesse problema, mais a massa da tábua, vezes o centro de massa da posição do centro de massa da tábua, fazendo a mesma coisa para o lado direito aqui, a gente nota que a massa total cancela, e a gente vai ter essa relação aqui. Então a gente pode dizer que se a gente está interessado em verificar essa distância aqui, ó, olha, a distância do centro de massa da tábua até a margem, né?
considerando para determinar quanto que se desloca nessa tábua. Se a gente pegar e isolar essas distâncias, né, que eu estou colocando na verdade a origem aqui, né, a origem do eixo x está exatamente na margem. A gente consegue verificar qual que vai ser a distância simplesmente isolando aí a posição final, né. E se a gente quiser calcular o deslocamento, né, posição final menos posição inicial, note que a expressão de posição final até envolve a posição inicial. E a gente vai ter simplesmente que o deslocamento da tábua vai ser igual à massa do carrinho sobre a massa da tábua vezes Li menos Lf, onde Li e Lf são essas distâncias aqui, ó, distância do carrinho antes e depois do deslocamento em relação à margem, tá? Um outro ponto importante aqui a ser abordado é a questão do cálculo de energia potencial gravitacional, né? Quando a gente fala lá do cálculo de energia potencial gravitacional, é outra situação que a gente não se preocupou em falar como que a gente mede as coisas direito, né? A gente simplesmente falava, o corpo subiu o delta L ou delta Y e é isso e tá tudo ótimo. Porque não é bem assim, né? Para calcular a energia, a gente tem que verificar, na verdade, a variação da posição do centro de massa, tá? Então, se o corpo é extenso, por exemplo, uma bola, um cubo mesmo, que seja deslize aqui sobre uma superfície, quando ele fizer isso, ó, subir dessa posição mais baixa e vai da posição mais alta, ele não vai subir duas vezes o raio aqui. Ele vai subir duas vezes o raio menos essa distância aqui, ó, que seria o raio dessa bola aqui nessa figura, né? Por que ele vai fazer isso, né? Porque, ó, ele vai subir dessa altura aqui, ao invés de ser altura no piso aqui, né? É essa altura um pouquinho maior aqui, ele está um pouquinho mais acima do piso, que é justamente o centro de massa está a uma distância R, que é o raio Rzinho, né, que é o raio da bola, acima do piso. Quando ele chegar na parte mais alta aqui, ele vai ficar a uma distância R abaixo dessa altura máxima. Então, na verdade, o delta Y vai ser igual a 2 vezes Rzão menos 2 vezes Rzinho. Claro que se você tiver aí um corpo que tem uma dimensão muito pequena em relação ao raio da rampa aqui, não vai fazer diferença, né? Porque daí esse termo vai ser muito pequeno comparado com 2 vezes Rzão. Mas nem sempre isso vai ser o caso, né? Em outros casos, a gente vai ter situações mais complicadas. Por exemplo, a gente pode ter lá, vai ver em rotações, um disco que está fixado aqui em relação a essa lateral. E a gente deixa esse disco cair assim, fazendo um movimento pendular. Se a gente quiser saber qual vai ser a velocidade de rotação desse disco aqui, a gente vai ter que considerar o quanto o centro de massa desce, tá? Então, outra possibilidade, né, uma haste. Qual vai ser essa velocidade dessa haste quando ela estiver aqui embaixo? Não posso considerar que a haste desceu uma distância Lzão, né, que seria o comprimento da haste. Na verdade, o centro de massa saiu dessa posição aqui e veio parar aqui no meio, né? E aí essa distância aqui, ó, é Lzão sobre 2. Então, para caso de determinação da energia potencial gravitacional, a gente sempre tem que fazer pelo centro de massa. Não é que muitas vezes isso vai ser uma diferença desprezível, mas pode ser importante, tá? Bem, acho que é isso, pessoal. Aqui tem um exemplo, mas não é nada muito complicado. Então, só considerando que é um bloquinho, daí as duas dimensões dele, né? Vejo que ele tem uma altura L aqui, fala que, olha, ele tem densidade homogênea, formato de cubo, que é justamente vocês poderem determinar qual que vai ser ali a posição do centro de massa, e aí eu vou considerar que, olha, ele não vai subir duas vezes o raio aqui, 2R, né? Ele vai subir simplesmente 2R menos L sobre 2, né? 2 vezes L sobre 2, né? 2R menos 2 vezes L sobre 2, que é L, né? Então vai ficar 2R menos L. Isso vai verificar aí a variação da energia potencial gravitacional, tá? E aí vai ficar uma pequena diferencinha, mas ela existe, tá?
conceitualmente ela é importante, por mais que numericamente talvez a diferença seja desprezível. Bem, é isso, pessoal. Então, próximo vídeo aí, a gente vai verificar a questão da conservação do momento linear no contexto de colisões, né? A gente já viu a questão de conservação do momento linear. E aí vai ter um pouco mais de coisa para a gente verificar, né? Porque a questão das colisões tem alguns aspectos que são bastante interessantes, principalmente na questão ali das forças que atuam durante uma colisão, né? E claro, a gente vai estudar colisões num sentido um pouco restrito, porque se a colisão for bidimensional, como por exemplo de bolas de bilhar em cima de uma mesa, já é algo bastante complicado de se tratar, né? Então a gente vai considerar colisões que são bidimensionais, entre duas partículas somente, né? Apesar que, do ponto de vista físico, é muito raro que três partículas colidam ao mesmo tempo, né? Então a gente sempre considera as colisões duas a duas. Bom, por enquanto é isso. Até mais.